Nesse vídeo, Napoleon Hill vai nos mostrar os 5 requisitos para o sucesso. Após analisar 10.000 pessoas, ele descobriu algumas qualidades, sem as quais nenhum ser humano pode esperar ter sucesso. Ele nunca imaginou que conquistaria alguma coisa, acreditava que seu destino era ser operário. Mas quando escutou de um fazendeiro um comentário: "Você é um garoto esperto. É uma pena que não esteja na escola, mas trabalhando como operário por $1 por dia." Aquele comentário despertou a primeira ambição de Hill. Pois nunca ninguém havia lhe falado que era esperto, pois sempre se achou burro. Quando era criança, todas suas tentativas fracassavam, e as pessoas que ele se relacionava desencorajavam-no. Por esse motivo, ele decidiu desenvolver um sistema para ajudar as pessoas se encontrarem no mercado profissional o mais cedo possível. E os 2 primeiros requisitos para o sucesso são autoconfiança e entusiasmo. Quase 90% das 10.000 pessoas analisadas por Napoleon Hill não possuíam essas 2 qualidades. Eram homens com boa educação, grau universitário, mas que se sentiam tão perdidos como ele se sentia quando ouviu o comentário daquele fazendeiro. Hill aconselha a essas pessoas a descobrirem suas próprias forças e a entenderem que suas fraquezas só existem em suas próprias mentes traiçoeiras. Autoconfiança é descobrir quem você é e o que pode fazer. É expulsar o medo e encontrar sua coragem mental. A autoconfiança é uma qualidade essencial para todas as grandes realizações, e é a qualidade que falta na maioria de nós. Uma pessoa sem autoconfiança é como um navio sem leme, perde tempo na direção errada. Hill deu os primeiros passos rumo à autoconfiança quando aquele fazendeiro disse que ele era um garoto esperto. Às vezes precisamos de alguém que acredite em nós. O segundo requisito para o sucesso é o entusiasmo. Essa incrível força transforma a autoconfiança em ação. O entusiasmo tem que ser genuíno, e ele só acontece automaticamente quando você encontra a vocação a qual você quer se dedicar de corpo e alma. É o trabalho que você ama desempenhar. O terceiro requisito para o sucesso é um plano de trabalho definido, que é o hábito de trabalhar com um objetivo principal na vida. Hill percebeu que a maioria das pessoas que esperam o sucesso não tem um objetivo principal. Uma posição de prestígio é construída da mesma forma que se constroem os arranha-céus. Tudo começa com um plano definido, e a construção deve seguir aquele plano passo a passo. Você não terá sucesso sem um objetivo definido e sem um plano para chegar lá. Nenhum arquiteto começou um prédio sem ter criado a imagem perfeita em sua mente e ter transferido detalhadamente essa imagem para o papel, e nenhum ser humano pode esperar ter sucesso de fato sem ter planejado o seu prédio e decidido como ele será. A maioria das pessoas que Hill analisou estavam em seus cargos, por acaso. Ele usou como exemplo um jovem que havia estudado direito, mas era um completo fracasso profissional, pois além de não gostar da profissão, não tinha o menor dom para aquilo. E esse jovem não entendia por que não dava certo como advogado. Quando Hill perguntou o porquê da escolha de cursar direito, ele respondeu: "Tive a impressão de que iria gostar. Escolher sua carreira com base numa impressão é perigoso." Hill comenta que outro erro que causa fracasso nos negócios é escolher parceiros de negócios entre amigos e pessoas que têm educação e temperamento parecidos com os delas mesmo. Como exemplo, ele usa o caso de 3 amigos, executivos de sucesso, que trabalhavam numa empresa do mesmo ramo do qual entraram posteriormente, por iniciativa própria. Eles tinham o capital necessário, mas não contrataram um gerente comercial competente. Os 3 eram excelentes nas finanças, mas o negócio precisava de algo além de gestão financeira. Eles precisavam de alguém contínuo para os negócios. Ao selecionar a equipe, seria melhor se contratassem pessoas que trouxessem à empresa alguma competência que eles mesmos não tinham. Então, preste atenção, toda empresa precisa ter pessoas de diferentes temperamentos e habilidades. Carnegie disse que o seu sucesso se deve, em grande parte, à sua habilidade em escolher pessoas. O quarto requisito para o sucesso é o hábito de fazer mais que a obrigação.
A maioria das pessoas costuma não fazer nada além daquilo que sente que está sendo paga para fazer. Para complementar esse requisito, Hill levou o manuscrito para o Dr. J. M. Fitzgerald, um homem que ele considerava ser o orientador vocacional mais talentoso do mundo, e pediu que lhe dissesse quais os maiores defeitos que ele acreditava serem as barreiras que impediam as pessoas de atingirem o sucesso. Ele respondeu: falta de autodiscernimento, pois poucas pessoas são capazes de se autoanalisarem e de encontrar o trabalho para o qual são mais preparadas. Falta de concentração profunda e de disposição para se dedicarem ao trabalho mais do que se espera delas. E falta de autocontrole mental. Quinto requisito para o sucesso é a concentração. Para ter sucesso em qualquer projeto, você tem que se convencer de que precisa de concentração. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, boa educação, experiência, mas se não direcionar essas energias da maneira certa, elas não serão úteis para você. Ele usa como exemplo um rapaz que é um gênio em muitos aspectos. É um marceneiro fantástico, um eletricista incrível, um ótimo mecânico, mas ganha muito pouco por tudo que ele é. Se ele tivesse dedicado todo o seu tempo ao trabalho de eletricista, ele estaria ganhando muito mais do que ganha, fazendo tudo o que aparece. Mas como aprendemos a nos concentrar? Torne um hábito concentrar-se em um assunto único e você chegará a um ponto ideal que irá automaticamente operar as alavancas do autocontrole. A concentração é a absorção, devoção apaixonada a uma causa, é a aglomeração de todos os átomos da energia humana em torno de um propósito único. Concentre-se em um propósito único, e você saberá analisar as oportunidades da vida. Você escolherá com sabedoria alguns prazeres e diversões e descartará outros. Hill nos ensina também sobre como escolher o trabalho da nossa vida. Certifique-se de que ama a vocação que escolheu. Certifique-se de que você é apaixonado por ela e que pretende permanecer nela. Certifique-se de que você está preparado academicamente para o trabalho que escolheu e que, com essa vocação, você prestará um serviço benéfico para a humanidade. Certifique-se de que o trabalho é permanente e que esse trabalho não prejudicará a sua saúde. Outro tópico importante neste livro é como conseguir o que você quer. Primeiro, algo deve ser criado na mente, antes de ser criado em qualquer outro lugar. Ele cita um trecho de um dos maiores líderes mundiais sobre o que um homem deve fazer para conquistar o que quer. Ele deve formar uma imagem mental clara das coisas que ele quer e fazer com fé e propósito tudo o que pode ser feito a cada dia, fazendo cada coisa individualmente de maneira eficiente. Há uma diferença entre simplesmente desejar algo e querer aquilo do fundo do coração, com tanta intensidade, a ponto de se convencer de que você irá conseguir, não importa quanto esforço seja necessário, e então partir para a ação para conquistá-lo. Seus pensamentos mais intensos vão se tornar sua realidade. Então, seja consciente ou inconscientemente, seus pensamentos mais intensos vão se tornar sua realidade, sejam bons ou ruins. Pensamentos em que focamos nossas mentes vão, com o tempo, se materializar. Ele usa como exemplo um amigo que queria acumular dinheiro, mas na verdade ele somente desejava aquilo, já não se esforçava para pensar o que teria que dar em troca ou como iria proceder para conseguir aquele dinheiro. Ele estava tentando colher dinheiro sem plantar nenhum tipo de serviço para a humanidade. Durante 18 anos, ele concentrava a mente em derrotar os outros, e com isso, só criava derrota para si mesmo. Aquilo que um homem pensa em seu coração, ele é. Hill explica como conseguir o que quer, mas a responsabilidade de decidir o que quer cabe inteiramente a você. Quando tiver tomado sua decisão, trace um esboço claro da coisa que decidiu fazer ou da pessoa que decidiu ser. Escreva uma descrição a respeito e a memorize. Após memorizá-la, você deve usar o poder da autossugestão e afirmar para você mesmo o que irá criar ou conquistar aquilo que decidiu. Faça essa afirmação pelo menos 12 vezes por dia, preferencialmente declamando-a com palavras fortes, dirigidas, se necessário a uma pessoa imaginária.
Por isso, escolha com sabedoria em que irá pensar. Organize seus pensamentos, trace uma imagem mental clara e definida do que deseja obter ou da pessoa que deseja ser, e então se concentre nessa imagem até transformá-la em uma realidade tangível. Hill insiste em dizer que, com o poder de um desejo forte, pinte uma imagem daquilo que você quer, uma imagem tão definida e clara que ninguém, inclusive você, poderá confundi-la. Todos os princípios descritos por Hill foram testados e comprovados cientificamente. Que tal começar a testá-los agora?